Bem-vindo ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Amanhã.pt e esta semana debatemos temas de hotelaria, turismo e imobiliário. Ora, qual é o tema? Em várias cidades europeias, como Amsterdão, há um sinal vermelho à construção de mais hotéis por causa do alegado turismo em excesso. Por isso a pergunta é, deve ser restringido o licenciamento de mais hotéis em Portugal? Outra forma de colocar a pergunta, em Lisboa e Porto já temos hotéis a mais contando com aqueles que já têm autorização para construção? As cidades devem ser mais para os cidadãos locais e menos para os turistas? Enfim, isto daria obviamente um grande debate, temos aqui pouco tempo, mas vamos com certeza focar nesta provocação, na verdade são perguntas provocatórias. E comigo estão Luís Mendes, professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, também membro do Centro de Estudos Geográficos da mesma universidade, e Bernardo Trindade, presidente da direção da HP, a Associação de Hotelaria de Portugal, e administrador do Grupo Porto Bay. Bem-vindos, muito obrigado a ambos pela vossa disponibilidade para este debate, eu diria, a reflexão. Já sabem que têm um minuto e meio para a defesa da tese de cada um, depois podemos interromper, debater, é uma conversa construtiva. Luís, começo por si. Muito bem. Bom dia e obrigado pelo convite. Ora, eu diria que eu estou aqui na posição do sim, mas é um sim provocatório e muito reflexivo. Na verdade, esta questão coloca-se no sentido em que, pelo menos na última década, vamos pensar em Lisboa, que é o caso que conheço, se tem notado que toda a atração turística que a cidade tem vivido tem ultrapassado alguns limites. Ou pelo menos não podemos falar só de simples expansão turística, estamos também a falar já de fenómenos daquilo que alguns geógrafos, sociólogos, economistas designam por turistificação, que é quando o turismo cresce de uma forma desmesurada, torna-se hegemónico, torna-se preponderante economicamente, os seus impactos negativos começam, a ser maiores do que os positivos, e isto cria todo um conjunto manifesta-se de uma forma insustentável, quer do ponto de vista económico, para o próprio setor, no sentido do excesso de oferta, quer do ponto de vista ambiental e social. E, portanto, altera visivelmente a qualidade de vida e o estilo de vida que se vive no meio urbano e altera até, curiosamente, a experiência turística. Naturalmente que o fenómeno não se cinge à questão do licenciamento na indústria hoteleira. Tem também muito que ver com o alojamento local, mas eu diria que aqui, nesta posição, eu assumiria o sim por precaução, no sentido de não ultrapassarmos capacidades de carga turística nestes territórios, que são excepcionais do ponto de vista do acolhimento e do destino turístico. Então vamos conhecer melhor a sua argumentação e o seu pensamento acerca deste tema. Bernardo, também, primeiro minuto, um minuto e meio para a defesa da ideia ou da tese inicial. Luís, em primeiro lugar, agradecendo o convite e cumprimentar aqui o Luís Mendes também, e dizer-vos politicamente que é um prazer estar aqui, porque nestes debates, o turismo, a família do turismo, tem que marcar presença. E tem que marcar presença, no fundo, explicando a importância do setor, a importância económica e social do setor. Só na cidade de Lisboa, para termos um pouco a noção, hoje 27% da riqueza gerada na cidade de Lisboa vem do turismo. E se falarmos no emprego, são 40% do emprego, o que é, de facto, muito significativo, e não há capacidade criativa para tocar num botão e dizer, por decreto, vamos mudar a atividade. Não é assim. Nós vivemos numa economia aberta, numa economia muito ativa e dinâmica e, portanto, se estes fluxos foram construídos, obviamente há aqui um mérito de um trabalho executado ao longo dos últimos anos, quer no território, quer a comunicar Portugal e a cidade de Lisboa em concreto. Mas limitar por decreto, não. Isto no fundo para dizer o seguinte: uma coisa é a limitação, a restrição, a proibição, outra coisa é a regulação. E nós entendemos que deve haver regulação. E se olharmos para Lisboa, já há regulação, nomeadamente em determinadas freguesias da cidade, em que no fundo foram definidas áreas de contenção. Para as freguesias onde, digamos, a pegada é mais significativa, leia-se a Misericórdia, Santa Maria Maior, até Santo António, hoje há uma limitação em sede de licenciamento. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é, de facto, esta monitorização permanente.
olhar para o território e perceber se há ou não zonas problemáticas. Atrevo-me até a dizer que num futuro próximo, provavelmente nós vamos ter que fazer manipulação dos fluxos turísticos. Ou seja, da mesma forma que eu, quando quero aceder a um restaurante, tenho que reservar. Quando quero dormir num hotel que tem uma determinada reputação e que eu quero vivenciar, tenho que agendar. Também para uma ida aos museus, para a ida a uma série de sítios que constituem valias turísticas, eu tenho que fazer essa regulação. E é para isso que, por exemplo, serve a inteligência artificial. Para, no fundo, fazer a possibilidade de gerir os fluxos para que a pegada não seja muito significativa. E, desse ponto de vista, estamos completamente alinhados. Muito bem. Então, Luís Mendes, também pela sua reflexão enquanto professor, enquanto investigador, e aquilo que muitas vezes, não sei se é o termo correto, mas que se entende como uma carga excessiva sobre um determinado território, e como o Bernardo referiu e bem, uma coisa é a proibição, outra coisa é a regulação. Mas, olhando para o exemplo de Amsterdão, se calhar é um exemplo que Lisboa e Porto não estão, obviamente, nesse patamar, diria eu, mas é aceitável que se tente limitar essa carga. Ou seja, depende muito, lá está, do resultado que uma política de monitorização e diagnóstico fizer do território. Nós temos que olhar, primeiro, essa proibição nunca poderia ser de uma forma uniforme em todo o país, de todo. Aliás, aprendemos isso com a experiência da legislação sobre o alojamento local. O alojamento local em Serpa não é a mesma coisa que na Nazaré ou no centro de Lisboa, ou no Algarve. Ou no Alentejo. Portanto, a diversidade e a pluridimensionalidade do fenómeno tem que ser analisada. Há setores que efetivamente estão a atingir um nível, mesmo do ponto de vista da hospedagem e do número de dormidas, estão a atingir um limiar de capacidade de carga. É o caso do centro de Lisboa. Já em 2017 o verificava, agora tem que se atualizar os dados e ver, mas o próprio estudo urbanístico lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, que incidia sobre o turismo na cidade, apontava para isso. Portanto, estamos a falar de limiares máximos, quando falamos de capacidade de carga turística, que não devem ser ultrapassados a bem da tal tríade da sustentabilidade económica, ambiental e social. E se calhar perco um pouco de tempo a explicar isso. Portanto, o turismo, inerentemente, é uma atividade que cresce, não é? Como qualquer atividade económica, cresce dependendo dos inputs e como as políticas são produzidas e o quadro regulatório assim o estimula ou não. E também, obviamente, em função da procura, naturalmente, e da oferta. Mas isso verifica-se, por exemplo, ao nível do alojamento local. Começam-se a atingir níveis de saturação do mercado que depois começam a tornar-se verdadeiramente autofágicos. Ou seja, põem em causa a própria sustentabilidade económica do mercado. Caso não exista um quadro regulatório que seja ponderado e que, lá está, como disse o Bernardo muito bem, prima pela monitorização, pela avaliação constante. Depois temos a sustentabilidade social, que é a própria qualidade de vida das comunidades e dos habitantes e residentes que estão nesse destino turístico. E eu aqui vou cingir muito à questão dos bairros históricos e tradicionais, que é a realidade que eu conheço melhor e que, de facto, onde não pesa tanto a questão da hotelaria, mas pesa muito mais a questão do alojamento local. Se bem que os fluxos... Deixe-me só interromper para passar a palavra também ao Bernardo. Claro. E continuarmos a conversa. Mas, precisamente, este tema também do AL e a separação relativamente àquilo que é a hotelaria tradicional. Isso deve ser claramente separado. E, ao mesmo tempo, gostaria de perguntar que políticas alternativas, portanto, num cenário de eventual proibição ao estilo Amsterdão, é que poderiam ser mais eficazes do que esta ideia de proibição total da construção de hotéis? A questão da regeneração urbana. A regeneração urbana motivada por um interesse económico, resultado de uma exploração de alojamento, foi muito significativa em determinadas zonas. As partes baixas da cidade de Lisboa e do Porto, se recuarmos há 15, 20 anos, eram zonas profundamente problemáticas, inseguras e onde comportamentos aditivos, prostituição, tudo acontecia nessas zonas. E conseguisse fazer, de facto... E uma decadência dos próprios imóveis. Muito importante, indiscutivelmente muito importante. E, portanto, acho que é essencial, neste quadro de monitorização, que se estude. Por exemplo, vou dar aqui um pequeno exemplo, que é um tema
que é um tema atual na cidade de Lisboa. Foi anunciado, está em discussão pública, o aumento da taxa turística. E nós, que integramos o Fundo de Desenvolvimento Turístico, na presença do Sr. Presidente da Câmara, da ATL e dos restaurantes da Aresp, aquilo que temos dito sempre é, antes da tomada de uma decisão dessa natureza, estude-se os impactos. Porque o último estudo que tínhamos de 2019 da Associação de Turismo de Lisboa, os números relativamente à importância do turismo eram inequívocos. E aconteciam que em determinadas freguesias da cidade, nomeadamente as freguesias mais longínquas, o que eles pediam é tragam esse efeito do turismo. Nós queremos sentir esse efeito do turismo. E essa matéria não pode ser deixada de considerar. E, portanto, aumentar a taxa turística para resolvermos aqui um problema de percepção é curto nesta fase. Até por uma razão simples. As pessoas não sabem isto. Mas em determinadas freguesias da cidade, aquelas freguesias que referi há pouco, integradas nas zonas de contenção, 15% do seu orçamento já provém das taxas turísticas. Sim. Quem é que sabe isto? Ninguém sabe isto. E, portanto, é preciso comunicar esta realidade. É preciso monitorizar esta realidade, porque, repare, hoje não é possível mudar atividades por decreto. E nós o que temos que fazer é um dado que para nós é muito significativo. Quando falamos de hotelaria, nós estamos também a falar de promoção da produção nacional. O têxtil dos lençóis, a cutelaria dos talheres, a parte alimentar, porque os turistas também consomem. E isto, em resultado desta dinâmica, eu estou a alimentar um conjunto de outros setores de atividade. Mas só para recentrar neste exemplo recente de Amsterdão, porque a medida, no fundo, pode ser construído um novo estabelecimento, no caso de um outro encerrar, desde que o número de locais para dormir não aumente. No fundo, é esta a medida. A questão das dormidas. Isto, em teoria, faria sentido aplicar em Portugal? Não, é como diz o Bernardo, ou seja, primeiro tem que se fazer um diagnóstico e perceber, e depois perceber se já se atinge um limite de capacidade de carga e a partir daí prever se de facto essa restrição tão dura, não é? Porque depois estamos a falar de uma atividade tão dinâmica que eu acho que é difícil, se não com uma monitorização constante, ongoing, não é? Nós, por exemplo, em geografia, temos técnicas de gestão geoestatística que analisam precisamente os fluxos e que podem servir para sustentar este tipo de política. E eu vou dizer aqui uma coisa muito interessante. Eu acho que o próprio plano estratégico para o turismo da região de Lisboa e Val do Tejo apresenta soluções, inequivocamente, já há mais de uma década, muito interessantes. Uma delas é, por exemplo, desenvolver uma política de dinâmica hoteleira e turística mais centrada no policentrismo. Por exemplo, Sintra e Cascais teriam muito a ganhar com a dormida de muitos dos turistas e visitantes. Na verdade, são visitantes, porque eles chegam, passam um dia em Sintra, mas dormem em Lisboa. Por exemplo, quando se fala de Sintra e Cascais, estamos a falar também de Fátima, que no âmbito metropolitano, veja bem, o próprio relatório, o próprio plano inclui Fátima nesse roteiro. Ou seja, ter uma visão descentrada, policêntrica, em que o ordenamento turístico é um fator de qualificação turística. Vai permitir planear muito melhor o território no sentido de ajustar a oferta e procura e, sobretudo, de gerir os usos do solo para um uso mais equilibrado. Porque uma cidade viva, que é a cidade que os turistas também querem, tem que ser uma cidade diversa. E quando nós permitimos que se licenciem de uma forma, nem tem a ver tanto com o número, tem a ver se calhar com a densidade. Percebe? Não é o número total, não é o número absoluto, é a densidade turística ou a densidade de hotéis por quilómetro quadrado, por exemplo, ou até a densidade de camas por quilómetro quadrado. Isso tem que ser muito bem gerido, porque se criamos, a Baixa de facto evoluiu imenso com o turismo, e basta comparar o que era há 20 anos atrás, e também nunca teve uma grande dinâmica residencial, diga-se de passagem, não é? Passou de uma subespecialização em serviços terciários superior, administrativos, etc., para depois agora para esta fortíssima e dinâmica e vibrante dinâmica hoteleira, que é tão importante para manter a vida no centro da cidade, mas que ao mesmo tempo já começa a molestar, de certa maneira, pela questão da massificação do espaço público, e em certos dias isso nota-se, começa a atingir níveis, eu estou aqui a falar empiricamente, sem ter os dados, mas começa já a atingir níveis que são aqueles níveis de exaustão e de saturação. Ora, é possível manter, até se calhar conseguir encaixar um maior número de quartos
e de hotéis na cidade, mas de uma forma muito mais policêntrica e distribuída de forma homogénea, garantindo que há aqui uma mistura funcional importante para manter a tal cidade viva e até para não descaracterizar a própria cidade e a sua identidade, que é, aliás, o fator que atrai a vinda de milhões de turistas a Lisboa. Bernardo, pegando ainda neste exemplo de Amsterdão, mas também em estudos recentes que apontavam que em 2021 Portugal já teria no total mais quartos de hotel por quilómetro quadrado do que Espanha e França, é um estudo da Neoturis, e que uma previsão que até 2026 abram ainda cerca de 150 hotéis em Portugal. Há alguma previsão do que é que está neste momento em pipeline para Lisboa, para a região de Lisboa, de abertura de hotéis? A execução, uma vez mais, uma coisa é, digamos, a intenção, depois é preciso integrar o licenciamento e depois do licenciamento a execução. Eu diria que menos de metade desse número no passado recente em termos anuais, à volta das 60 unidades hoteleiras. Eu chamava a atenção uma vez mais para o seguinte: nós estamos aqui a pronunciarmos, e bem, sobre aquela que é a nossa realidade. Vou só dar aqui este número. Em 2005, quando estive em funções públicas, as receitas turísticas eram no país de cerca de 6 mil milhões. Em 2023, elas atingiram os 25 mil milhões. Significa que quadriplicamos. E, basicamente, o que é que fizemos em sede de dormidas? Nós duplicamos o número. Significa que hoje estamos a pedir a um turista que pernoita em Portugal o dobro do que pedíamos há 15 anos atrás. E isto é resultado muito, digamos, de um processo dinâmico que envolveu muita gente do turismo e fora dele, nomeadamente a academia, as próprias câmaras municipais, que, no fundo, neste esforço muito grande de uma crescente qualificação. E não é por acaso que países muito, muito exigentes do ponto de vista turístico e com poder aquisitivo, nomeadamente os Estados Unidos, o Canadá, a Coreia do Sul, só para, digamos, identificar geografias longínquas que colocam Portugal e as suas grandes cidades como, digamos, os sítios a visitar. Nós temos a possibilidade hoje, até por via da utilização de instrumentos alternativos, designadamente da inteligência artificial, de poder fazer esta regulação. E uma regulação que é feita a contento de todos, com equilíbrio e, sobretudo, tendo a capacidade de fazer esta gestão de fluxos turísticos. Mas se neste ponto estamos mais ou menos de acordo, o tema que estava a levantar há pouco e que logo no início também o Luís abordou, faz sentido separar aqui a questão do AL, porque... Totalmente. E o que é que deveria acontecer? Aliás, uma eventual limitação deveria estar mais focada, por exemplo, na questão do AL? Eu acho que são setores totalmente diferentes. E o AL já está bastante regulado. 2014, a lei 2018, onde trabalhei também com consultoria técnica e científica na Assembleia da República, é uma lei muito equilibrada, é uma lei reguladora, não é tão neoliberal e desregulada como a 2014, e que prevê já a definição de tetos máximos, portanto, o número de unidades, com uma série de medidas. A questão hoteleira, eu acho que é preciso avançar nos instrumentos de ordenamento turístico para conseguirmos perceber o que é que tem que ser feito. Uma coisa é certa, precisamos de uma carta municipal turística que avalie áreas de influência, a gestão de fluxos, de que falou o Bernardo tão bem, a questão dos big data associados à inteligência artificial são fundamentais para conseguir gerir esses fluxos de uma forma sustentável. E, portanto, só por via até de uma visão multiescalar e diferenciada do território é que se pode depois conseguir, em conclusão, definir o que é que pode ser feito do ponto de vista da restrição ou não dos licenciamentos das unidades hoteleiras. Portanto, é preciso que isso seja muito calibrado. Eu partilho totalmente da posição da hotelaria, do ponto de vista da visão económica que tem e qualificadora, e as medidas que têm que ser definidas são medidas muito calibradas e com pinças.
no sentido de não melindrar um setor que é fundamental para o crescimento económico e para o desenvolvimento humano do país e a todas as escalas do nosso território e até qualificador. Portanto, agora sim, a distinção entre alojamento local e unidades hoteleiras, até porque o alojamento local tem um impacto muito mais severo do ponto de vista da sustentabilidade social nos bairros, porque estávamos até a comentar isso antes de entrar em estúdio, infiltra-se, portanto, em prédios residenciais, coisa que a hotelaria não faz, tem as suas regras, tem o seu funcionamento, portanto, a questão da hotelaria é mais uma questão de fluxos e de uma certa massificação, e os grandes números. O alojamento local também tem feito um caminho muito significativo e muito qualificante, e não é por acaso que há prémios internacionais que colocam o alojamento local em Portugal, nomeadamente nas cidades, nas primeiras posições. Temos coisas muito bem conseguidas, e eu gostava, apesar de tudo, de distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é, digamos, o alojamento local saudável com a hotelaria tradicional. Completamente. O alojamento local coletivo, bem entendido, as guest houses e os hostels hoje. Aliás, a posição da Associação de Hotelaria de Portugal é, no fundo, para que num futuro, numa revisão da Lei dos Empreendimentos Turísticos, elas possam migrar para um alojamento coletivo, porque são, de facto, regras de funcionamento completamente diferentes de um apartamento dentro de um bloco, digamos, de um bloco de apartamentos de um prédio. E, desse ponto de vista, eu estou de acordo com o Luís, muito se fez a este nível. Ou seja, no sentido de equilibrar os interesses dentro de um prédio de apartamentos. E, digamos, a figura aqui do condomínio, com a possibilidade, no fundo, de poder exercer alguma influência e decisão no quadro de uma instalação desta natureza, também é relevante. Porque isto, de facto, uma coisa é uma forma de alojamento mais organizada, qualificada, outra coisa é o alojamento local de um apartamento pode ter uma motivação económica, e é importante que tenha, no sentido da diversificação das fontes de rendimento, mas tem que ser integrada, e desse ponto de vista acho que temos um caminho interessante aqui a percorrer. Meus caros, quero agradecer-vos muitíssimo, já estamos aqui em derrapagem de tempo, mas muito obrigado por esta... Obrigado. No fundo foi uma reflexão muito construtiva e muito serena sobre um cenário, mas é um tema que cada vez mais apaixonante e que muitas vezes divide as pessoas. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. É tudo, já sabe que pode ver este debate no site amanhã.sap.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português, e pode ouvir o podcast e, como sempre, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai com o sol. Conto consigo na próxima semana.